Bom, boa noite a todos. Eu sou a Michele, trabalho aqui na Tapera. Queria primeiro parabenizar aí o Suriane, Vitor, Draga pelo trabalho. Para quem está vindo pela primeira vez na Tapera, só falar um pouquinho para vocês. Então, a gente funciona como uma livraria, uma biblioteca e um espaço cultural. Então, a gente tem aí um catálogo para venda. O livro do lançamento está à venda aqui na frente. Quem contribuiu também pode retirar ali na mesa de fora. Nós temos uma biblioteca que é gratuita, com um acervo de mais de 3.000 livros, principalmente aí na área de humanidades. Quem tiver interesse em cadastrar, também é um cadastro bem simples. E quem quiser acompanhar nossos eventos, pode seguir nossa página no Facebook e assinar a lista de presença que a gente vai passar também para receber a nossa programação. Bom evento a todos. Alô. Boa noite, todo mundo. Queria, óbvio, começar agradecendo todo mundo que está aqui. É um dia muito especial para mim. Não vou falar que eu vou fechar um capítulo, porque não tá nada está fechado e eu não vou parar de fazer o que eu faço. Mas é um grande ciclo que começou em 2013, lá na França, quando eu comecei a fazer esse trabalho que está sendo apresentado no livro. Mas eu queria começar primeiro agradecendo. Eu fiz uma cola, porque foi tudo muito corrido e eu sou ruim de lembrar. Então, primeiro a Taperá, toda a equipe. Então, o Metropol, não sei se o pessoal está aqui dentro ou estão lá do outro lado, então eles foram muito legais de acolher o evento. Não sei se vocês já conheciam aqui, mas eles têm uma proposta bem única de fomento à literatura, debates. Eu, particularmente, nunca tinha vindo num debate aqui, mas como eu venho no Metropol, eu sempre olhava e tinha sempre coisas muito legais acontecendo aqui. E eu falei, putz, então é o lugar perfeito para isso acontecer. Eu estou muito contente disso estar acontecendo aqui hoje. Obrigado. Agradecer minha família também, a maioria está aqui hoje. O Gilles, que está ali, de Macacaba. Meu marido, namorado, amor, que participa de tudo desde o começo dessa aventura. A agência Bifora, Camila e Juliana, que ajudaram muito também no projeto, do livro, do evento. Os dois autores do livro que estão aqui comigo, né, que escreveram os textos do livro, então, a Draga da Quebrada, que está logo ali, que eu vou passar o microfone rápido. Eu vou falar super pouco, que eu vou apresentar um pouquinho melhor. E o Vitor Grunwald. Então, são as duas pessoas que, quando veio a ideia de fazer o livro, vieram na minha cabeça, porque são duas pessoas com quem eu aprendo muito. Por isso que eu nem vou falar muito sobre drag, sobre gênero, porque muito do que eu vou falar, eu aprendi com eles e eles escreveram e está no livro. Então, eu queria mais contar então que essa história, uma coisa que é interessante é falar que eu comecei a fazer esse trabalho. Os trabalhos de street art eu faço desde 2002, quando eu estava na faculdade. Estava esperando alguém falar, nossa, não parece que é tão velho assim. Sou. Pois é. Então Mas esse trabalho especificamente das drags, né, que eu tenho retratado drags, e eu só comecei a fazer isso, foi em 2013. Então eu morava na França já há 8 anos, acho. E foi um momento em que na França tinham vários projetos de lei sendo votados e a discussão política ela tomou uma dimensão pública muito, muito forte. E começou a aparecer umas manifestações massivas nas ruas de Paris e na França inteira contra o avanço dessas leis. Né? As leis relacionadas a casamento de casais homossexuais, adoção, a PMA e a GPA, que é a gestation par autrui, que é a gestação por outra pessoa, e o ensino da teoria de gênero nas escolas. Então, foi nesse momento que veio o mundo, na época, eu lembro, ficou chocado pela França mostrar essa face conservadora, radical, indo para as ruas manifestar contra o avanço, né? Ao nosso ver, imagino, um avanço. Então, a gente ficou perplexo na época e o coletivo, a associação ACT UP, chamou alguns artistas para fazer uma intervenção coletiva na rua com esse tema. E aí, de repente, aquilo fez muito sentido para mim. Assim. Eu falei, nossa, é o jeito que a gente tem de se manifestar e responder a essa manifestação que está acontecendo nas ruas. Né?
Então, para mim, o universo drag, por mil razões, é uma forma de responder com alegria toda essa afronta e defender os nossos valores de liberdade e de tanto liberdade de expressão quanto de comportamento e moral. E o que eu acho engraçado, que eu nunca imaginei que isso ia acontecer, que no lançamento desse livro a gente está vivendo um momento idêntico no Brasil, talvez pior, mais escrachado, como tudo que aqui é mais, né? Aqui é mais calor, tudo é mais bonito, tudo é mais triste, né? Então é mais dramático o que a gente está vivendo aqui. Então, para mim, isso eu só queria ressaltar que faz muito sentido e eu queria agradecer que todo mundo que está aqui, porque acho que está todo mundo vivendo um momento parecido. E acho que é só isso. Queria passar, então, a palavra para a Draga da Quebrada, que vai ter coisas mais interessantes para dizer. Mas você não vai falar quem é a Draga? Tem que falar, né? Tá, porque mas a gente acha que todo mundo conhece, né? A Draga da Quebrada apareceu na minha vida em 2015, na vernissagem de uma exposição que eu fiz na Tag Gallery. Uma aparição. Chegou lá rodando a saia, né? Foi assim, oi, né, Draga? Então ficamos. Só pra lá que, né? Desde então a gente ficou amigo e é uma pessoa que tem militado também em São Paulo com suas performances. Então ela tem um trabalho super político e muita beleza, óbvio, como vocês podem ver. Então, porque beleza é essencial, né? Exato. E que é uma pessoa que reflete, além de fazer drag, ela pensa muito sobre o fazer drag, inclusive fez um trabalho final na faculdade de psicologia, se formou psicóloga agora, recentemente. Quem estiver precisando, me procura depois, que a gente está em agenda. Então acho que é isso, Draga da Quebrada. Então, é interessante, né? Eu estava pensando esses dias que eu já trabalho com teatro, já tive algumas experiências com montação a partir de 2006, mais ou menos. Essa hora que vocês falam, mas você não parece tão velha, né? Mas já me montava, mas assim, eu não considero o que eu fazia naquela época drag ou transformista, porque naquela época eu não tinha repertório, não tinha conteúdo, só queria saber de beber catuaba. Não que hoje seja diferente. Mas, E é muito interessante, porque quando eu resolvi, efetivamente, não vou fazer drag, vou me montar de drag, né? Eu tinha, acho que quase um ano, não tinha nem um ano de drag, conheci o trabalho de Soriane pela internet e depois fui à vernissage e fiquei encantada também. Vi todas aquelas drags maravilhosas lá e quero ser como elas um dia. E eu estou muito feliz que hoje eu estou aqui com ele, né, assinando os textos do livro. Então, é uma realização muito grande para mim. Bom, sobre drag, o que a gente pode falar? O livro ele se divide em 3 partes. Como ele disse, drag foi tema do meu TCC em psicologia, né? O fazer drag. E, basicamente, o título do TCC era Drag, uma questão política. Porque, para mim, drag é política. E como a Pamela Safik, rainha, deusa, soberana, fala, a drag que não faz política é preguiçosa. E é mesmo, desculpa. Porque drag é uma questão política. Os nossos corpos dissidentes e que a sociedade considera como não dentro daquela normatividade, eles precisam estar à mostra e estar na rua e aparecer. É um ato político, mesmo que a pessoa não saiba que esteja fazendo isso. No livro, o trabalho se divide mais ou menos em 3 partes, né, que é drag, uma questão política, a minha história e o que é ser drag. Então, eu vou começar contando um pouquinho da minha história. Cadê a música triste? Não tem. Aí, agora entra o Gugu, de volta para minha terra. Uma dragzinha, aos 14 anos, em Arthur Alvim. Não. Bom, eu, não sei se todo mundo sabe, mas eu sou travesti. Me descobri travesti, me descobri identificada com o gênero feminino
fazendo drag. Isso é uma questão muito louca, né? Porque as pessoas confundem muito o que é drag, o que é trans, o que é travesti, né? E, basicamente, drag é uma expressão artística. Eu gosto sempre de colocar drag e transformista no mesmo... porque transformista é como se fosse uma palavra, o termo em português da palavra drag, né? Mas o que eu proponho no texto, o que eu propus no meu TCC, é a ressignificação do termo drag, como a gente faz com hambúrguer, né? Tipo hot dog. Ninguém vai comer um cachorro quente, a gente come um hot dog, um hambúrguer, um cheeseburger. E drag é muito isso, é uma ressignificação da palavra. Então, drag, para mim, hoje, é um termo guarda-chuva. Isso é o que eu estou propondo no texto, tá? Não é verdade absoluta, até porque não existem verdades absolutas. O que eu proponho no texto é que drag é um termo guarda-chuva que abriga pessoas que trabalham com manifestações artísticas que questionam gênero, que questionam identidades sexuais, né? Sejam elas masculinas, femininas ou nenhuma identidade, né? Porque a gente tem drags queens, que são as pessoas que exploram a identidade feminina dentro do seu trabalho para questionar, ou algumas, infelizmente, acabam reafirmando alguns estereótipos, outras não. Há algumas drags kings, né? Que são drags que exploram a masculinidade no seu trabalho artístico, e existem drags, como, por exemplo, a Alma Negro, não sei se todo mundo conhece, que não explora gênero nenhum, né? Que é uma drag que explora algo além do humano. Então, isso também está dentro desse espectro. Então, o que eu proponho é a gente ressignificar esse termo e usar ele como um termo guarda-chuva mesmo, para abrigar todo mundo que trabalha com essa performance ligada à identidade de gênero, performance artística, tá? E é muito engraçado, porque a minha vida inteira eu sempre tive ligada aos signos femininos e tal, e por conta de várias questões, eu nunca tive a oportunidade de experimentar isso, e drag me possibilitou isso. Drag me possibilitou entrar em contato com o mundo que eu sempre quis ter contato e que me foi negado a vida inteira, né? Me foi negado a vida inteira por eu ter nascido com um pênis, as pessoas acharam, é menino! Não, não é. E aí, a gente agora é para rir, tá? Vocês estão muito sérios. Daqui a pouco eu ouço um ronco lá atrás. E basicamente é isso. Experimentar os signos que são ditos femininos. E aí o que eu também proponho no meu trabalho é que o que está dentro do espectro do que as pessoas consideram feminino é muito amplo. O que está dentro do espectro que as pessoas consideram como masculino é muito amplo. Então, não tem um certo de feminino, não tem um certo de masculino. Existe o seu masculino e o seu feminino. Então, se dentro das identidades de gênero ou sexuais, para mim é posto dessa forma, de que não existe o certo ou errado, você pode ser um homem, entre aspas, de vestido, você pode ser uma mulher, entre aspas, que não se depila, que é uma coisa que a sociedade machista, misógina, né, critica muito. Você pode ser o que você quiser. E por que não, fazendo drag, você também não pode ser o que você quiser? Então, o que eu proponho também nesse trabalho é isso. Não existe o que é ser drag. O que é ser drag? Ser drag é um ato político, é questionar os padrões de certo e errado que estão estabelecidos na sociedade, né? E se impor como força dentro da comunidade, né? Tomar uma posição. Então, aquela pessoa que faz drag, que trabalha com esse questionamento e que não se posiciona, baby, sorry. É isso, gente, basicamente, né? Eu acho que, principalmente nesses tempos que estão vindo, que parecem muito... Um termo ruim aí, esqueci, agora me deu um branco.
parecem muito hostis, né? Mais do que nunca hoje se faz necessário este trabalho. Se faz necessário que a gente se posicione, que nós tenhamos uma opinião formada, que nós que fazemos drag, ou quem é ator, quem é atriz, quem faz teatro, quem trabalha com performance, que a classe artística se una contra esse fascismo que se avizinha, entendeu? Contra essa onda de intolerância. Porque a gente não pode deixar isso passar. Não pode, mesmo assim. A gente está flertando muito, né? Brincando muito, né? A gente está flertando muito com coisas que são muito perigosas. Então, principalmente vocês que são artistas, que querem ser artistas, que querem fazer drag queen, drag king, ou somente drag, sem explorar um aspecto de gênero específico, saiba que o seu papel é muito importante, saiba que o seu papel pode ser, inclusive, decisivo na comunidade, né? Nós, enquanto comunidade LGBTQIA+, temos, sim, que nos posicionar. Nós não podemos fechar a cara para isso que está acontecendo. Ele não, ele nunca, ele jamais. Então... Tem mais alguma coisa? O Vitor não vai falar? Acho que não, obrigado. Obrigado, Draga. Queria só pegar carona no que ela falou, fazer um comentário que, assim, uma das coisas que eu acho fascinante na origem dos movimentos LGBTs, né, que tem um marco em Stonewall nos Estados Unidos, era a força e o papel decisivo das drags nessa frente de batalha, nessa vanguarda. Eu acho que isso até hoje não se perdeu, essa força, né, que vem realmente que não são, eu acho que a peruca vira uma arma, né, de comunicação, porque você pode ter 1 milhão de pessoas, tem uma draga, ninguém vai olhar para ninguém, só para ela. Então, o que ela tem para dizer é muito importante. Então, isso é um poder muito grande, né? Então, eu só queria fazer esse comentário. Então, agora eu vou passar para o Vitor. O Vitor eu conheci através de uma amiga muito querida, Maíla. Não sei se está sendo filmado, mas ela vai ficar feliz se ela ver que eu estou falando beijo, Maíla. Maíla, um beijo. Está filmando ali, um telefone. Porque era amigo da prima lá de Belém, assim, uma coisa banal do cotidiano. E depois de um tempo eu cruzei num jantar queer, que eu fui convidado pela Cissa Winter, na casa... lá no Bexiga, onde tinha esse projeto Cidade Queer, do qual ele fazia parte, a gente conversou, e fui parar depois, acho que o ano passado ou retrasado, num curso sobre gênero e política no MASP, que quem me indicou foi a Draga, e o professor era o Vitor. Então, não se lembro quantos encontros foram, mas foi assim, muito especial, aprendi muita coisa, abriu muita ideia, e o Vitor é professor, vou deixar ele se apresentar melhor, é antropólogo, é artista... mas então ele escreveu vai lá, escreveu o primeiro texto que aparece, vou deixar ele fazer o merchandising dele, né? Então, Vitor Grunwald. Bom, primeiro eu queria agradecer o Rafa, na verdade, pelo convite, tanto para participar do projeto quanto para estar aqui. Eu não tenho a mínima ideia do que eu vou dizer. Assim, eu devia ter trazido a cola também. Eu vou fazer o seguinte, eu vou ler o texto, a Draga deu essa ideia, né? Falei assim, faz que nem na escola, você pega o texto e lê. Bom, mas eu suponho que todo mundo aqui tem o livro e vai ler o texto depois, então qualquer coisa depois, né? Manda e-mail perguntando, se tiver alguma dúvida. Quem não tiver o livro, por favor, compre, né? Porque raspa minha cara de constrangimento. Mas... eu sou da Revolta da Lâmpada, vim de uniforme hoje, inclusive. Para quem não sabe, a Revolta da Lâmpada é um coletivo de ativismo, de inspiração queer interseccional, composto por uma série de corpos, como a gente fala. Tem um coletivo de homens, de mulheres cis e trans, pessoas brancas e pessoas negras, enfim, que moram na periferia, que moram na região central. É um coletivo bem diverso e que tem proposto uma série de questões que estão relacionadas, sim, com as coisas que a gente está, e por isso acho importante falar mais do que qualquer outra coisa, relacionado com questões, eu acho que o trabalho do Suriane ele também levanta, principalmente porque a revolta ela tenta mobilizar a arte no espaço público para
poder produzir algum tipo de efeito político através de uma ideia que para a gente é fundamental, que é a ideia de corpo livre. A gente acredita que a ideia de corpo livre tem algumas apostas, e aí a gente está nesse momento de apostas, né? Porque a gente costuma falar na revolta que a gente está numa crise metodológica do ativismo, porque as formas históricas do ativismo que a gente costumava pensar para poder organizar as discussões, elas não... E para poder ligar as pessoas, para poder criar alianças, elas não estão funcionando mais, né? A gente não está conseguindo fazer essas mobilizações. Então, tem algumas apostas que estão surgindo. Tem a Judith Butler, ela, por exemplo, aposta no conceito de precariedade. Ela acha que esse é um conceito que é capaz de cortar transversalmente diversos corpos, que, por questões de gênero, sexualidade, mas também por questão de raça, de classe, por questões de nacionalidade, de imigração, enfim, por uma série de questões, se sentem ligados porque são todos corpos, de alguma forma, precários, né? A gente aposta que a ideia de corpo livre ela é uma ideia que ela é capaz de ligar as pessoas, essas pessoas que, de alguma forma, têm o seu corpo oprimido, porque por uma raça específica, por um gênero específico, por uma classe específica, por uma sorologia específica, porque corpos de HIV, por uma questão etária, corpos que envelhecem, eles também são corpos que sofrem opressão e não conseguem acessar alguns espaços, como o espaço da sexualidade, por exemplo, que lhes é negado, né? Então, olha aquele velho babão, né, dando em cima dos garotinhos na balada, né? Então, enfim, todos esses corpos que de alguma forma sofrem opressão, do nosso ponto de vista, estão numa luta conjunta com a gente ou potencialmente podem estar. Então, essa é a nossa aposta, e se trata de uma aposta. Não tem, a gente está testando apostas, o momento político que a gente está vivendo é um momento político de experimentação, porque a gente está tentando coisas que a gente ainda não está conseguindo fazer, e acho que o que está acontecendo agora no Brasil torna isso tanto mais urgente quanto verdadeiro, né? O fato de que a gente precisa aprender a se articular de uma forma com que tradicionalmente, que as formas tradicionalmente que a gente se articulava não davam conta, né? Então isso é um primeiro ponto. Comecei já falando disso, mas eu queria começar falando do meu avô, que eu tenho pensado todos os dias nele. Meu avô faria 90 anos no sábado. Meu avô morreu já há alguns anos. Meu avô, ele é de uma cidade da fronteira da Eslováquia com a Hungria. E o meu avô, ele, em 1943, quando as tropas nazistas elas invadiram a Hungria, o pai dele já estava morto, morava ele, a minha avó e duas irmãs. A mãe dele, que é minha bisa, na verdade, né? E duas irmãs. A mãe dele era muito velha, uma filha ela era muito doente, e ambas, quando os nazistas entraram já Auschwitz, né? Não serviam para nada, seriam eliminadas. A outra irmã, que poderia servir para alguma coisa, isso é, para trabalhar para o regime nazista funcionar, né, em campos de trabalho, ela não quis se separar das duas e por isso foi também junto. Ele foi o único que ele foi para um campo de concentração de trabalho, conseguiu fugir, se uniu, conseguiu fugir um pouco antes de acabar a Segunda Guerra, se uniu ao exército soviético, na verdade não ao exército, quando ele encontrou o exército soviético, que ele conseguiu cruzar a fronteira, eles deram a opção para o amigo que tinha fugido junto com ele de entrar no exército. Ele tinha 17 anos, portanto ele não podia naquele momento entrar no exército, ele virou partisão, que é quem faz, para quem não sabe, partisão é quem faz a guerra suja, quem faz guerrilha, a guerra não oficial, porque as guerras elas têm leis oficiais, tem coisas que vocês não podem fazer em guerra, mas a gente sabe que tem a guerra que é feita mesmo sem poder, sem que se possa fazê-la, e essa guerra é a guerrilha, é a guerra feita por baixo pelos partisãos. O meu avô ele me contou no Natal que ele parou um trem cheio de alemães e matou vários alemães. Ele me contou isso com um sorriso no rosto, eu era um adolescente, e naquele momento aquilo teve um impacto forte em mim, mas o que o meu avô estava dizendo naquele momento para mim, e eu fui entender e trabalhar isso muito tempo depois, ele estava dizendo: eu não deixei passar. Eles vieram e mataram a nossa família, mas eu fui lá e eu matei eles também. Obviamente, a história ela não é uma história feliz, e também não acho que se trata de sair por aí matando ninguém, né? Eventualmente, talvez. Sim, terrorista, hashtag terrorista. Mas o meu avô faria 90 anos agora. Depois disso ele fugiu, acabou a guerra, ele voltou para lá, não tinha nada. Tinha um tio que estava morando em Belém, eu sou de Belém. E aí ele foi para Belém, conheceu minha avó. Estou aqui, eu, viado, falando para vocês. Né?
por que eu queria começar falando? Primeiro porque ele fez 90 anos agora e ele está todos os dias, desde então, desde sábado, eu tenho lembrado dele, e não acho que é à toa. Não acho que é à toa porque eu não estou conseguindo trabalhar, eu não estou conseguindo dormir direito. Por isso que eu não consegui preparar o que eu falaria para vocês, e estou falando o que está vindo na minha cabeça agora, e foda-se. E a verdade é que eu hoje consegui elaborar um pouco o sentido de por que o meu avô estava na minha cabeça. Não porque eu acho que a gente vive num contexto exatamente igual. É preciso, aliás, a gente entender as particularidades do contexto que a gente está vivendo. Dizer que a gente está vivendo o que essas pessoas viveram naquele momento é negligenciar uma série de coisas que são importantes, inclusive para a nossa ação política hoje. Então, obviamente, não se trata de dizer que a gente está vivendo o que o meu avô viveu ali. Mas, por outro lado, os afetos que aquela conversa com ele me produziram são afetos que, sim, estão sendo acionados. Os medos que ele me passou naquele momento são medos, sim, que nesse momento eu ando sentindo como nunca senti na minha vida. Eu sou uma pessoa que eu trabalho há quase 20 anos, comecei a trabalhar com gênero e sexualidade no início dos anos 2000, né? Então, trabalho há quase 20 anos com isso, sou ativista de direitos humanos e não humanos. Então, eu sou uma pessoa que, quando você trabalha com isso, com a realidade, com o núcleo duro da realidade, inevitavelmente você sofre, porque é foda. mas eu não lembro de um momento em que eu tenha sentido tão foda, né? Para vocês terem uma ideia, eu sou uma pessoa que eu nunca fui, eu estava contando ainda agora, né? Fui uma pessoa, eu nunca fui no psicólogo, sempre vivi, sempre tive minhas dores, sempre tive minhas resistências, mas nunca fui no psicólogo na minha vida, nunca fui no psiquiatra, e estou pela primeira vez na minha vida tomando antidepressivo, né? Porque, estou falando isso aqui porque uma das coisas, inclusive, que a gente discute dentro da revolta é que reconhecer a nossa vulnerabilidade é um lugar de força, né? Essa ideia de que vulnerabilidade e força são duas coisas opostas, isso é uma das piores ciladas que a gente pode ter, né? A força, ela nasce justamente do reconhecimento das nossas vulnerabilidades, de assumir isso e saber trabalhar isso. E sim, eu tenho que assumir a minha vulnerabilidade num mundo como esse. Vulnerabilidades do meu corpo, mas vulnerabilidade, inclusive, de corpos que me afetam, porque são corpos com os quais eu luto, com os quais eu vivo, né? E que são absolutamente muito mais vulneráveis do que o meu diante de todos os meus privilégios. Não se trata, como diria Audre Lorde, de ficar fazendo uma hierarquia das opressões. Se trata da gente perceber que essa vulnerabilidade também nos coloca todos como um grupo e que, se a gente não perceber isso, a gente está muito mais fudido, no mau sentido, do que a gente já está agora, né? O fato é que esse cenário que ele está se colocando, e acho que isso é um ponto também importante ser dito, no meu tem muitos diagnósticos, né? E as pessoas falam, não, acho que a gente avançou muito. Aí, de repente, quando a gente fala de questão de direitos sociais, direitos sexuais, direitos de gênero, de movimentos sociais, aí outras pessoas dizem assim, não, a gente retrocedeu muito quando a gente fala do avanço, desse retrocesso neoconservador, etc, etc. Do meu ponto de vista, é as duas coisas ao mesmo tempo. E é, de fato, né, as duas coisas ao mesmo tempo. Então, sim, acho que a gente conseguiu conquistas históricas. Assim, eu não imaginei que eu veria uma decisão do STF, né, enfim, estipulando com caráter vinculativo para todas as instâncias, né, a retificação do nome de pessoas travestis e transexuais. Eu não achei que eu veria isso tão cedo na minha vida, né? Nessas eleições, que foram as eleições em que entraram majores, capitães, como a gente nunca viu na vida, a gente também conseguiu colocar pessoas dentro, né, dos congressos, das assembleias, de movimento social, como a gente nunca tinha conseguido antes. Para falar de dois exemplos emblemáticos aqui, a Érica Malunguinho entrou, muitas palmas para a Érica, né? Érica, né, uma mulher trans, travesti, preta, sabe, nordestina. Então, assim, é uma pessoa que tem um posicionamento muito forte, que precisa estar nesse lugar. Tem uma outra Érica também travesti, preta, pobre, muito amiga, chamada Érica Hilton, que entrou pela bancada ativista, né? Então, assim, é muito significativo que a gente tenha duas, sabe, travestis pretas dentro, sabe, da Assembleia Legislativa. Quando que eu imaginava que tão cedo isso aconteceria,
né? E aí, coisas interessantíssimas, né? E desculpa, eu vou falar um pouquinho disso, mas é porque eu não estou conseguindo... eu acho que não tem coisa mais importante para falar do que essas coisas. E eu não... É interessante quando a Sâmia, por exemplo, né? Ela teve uma votação mais expressiva que o Ivan Valente e a Luísa Erundina, que são duas pessoas que, de novo, mereciam imensamente estar lá, mas é surpreendente que pessoas com a trajetória da Luísa Erundina e do Ivan Valente tenham tido uma votação menor do que a da Sâmia. Mas porque é isso, a Sâmia é uma pessoa muito envolvida em movimentos sociais, então, de novo, a gente sim está se fortalecendo, os movimentos sociais estão se fortalecendo, a gente está conseguindo conquistas imensas, e é por isso mesmo, porque nós saímos do armário e estamos reivindicando o espaço público como um espaço nosso, é que essas pessoas que antes tinham esse espaço público como um espaço garantido, é que efetivamente agora se sentem concernidos, se sentem coagidos a também ter uma ação muito forte e reivindicar esse espaço que eles sentem que agora estão perdendo, né? E sim, tem a ver com o espaço público. Por que eu falo? Eu quero também. E sim tem a ver com o espaço público, e aí eu acho que agora tem uma coisa também muito a ver com que está aqui. Eu falei muito do texto que eu escrevi para o livro, eu falei muito de espaço público, é uma coisa que eu tenho escrito e falado muito sobre isso nas palestras que eu dou, porque, de fato, antigamente, né, não tinha... Sempre existiram viados, travestis, sapatões, sempre existiram pessoas... Acho que sim, né? Na minha época não existia esse negócio de gênero. Era homem ou mulher, não tinha gênero. Era homem ou mulher. Agora é homem cis, homem trans, mulher cis, mulher. Esse negócio de homem sensual, na minha época o homem era sério, não era sensual, entendeu? Na minha época era homem sexual. Eu sim sou um homem sexual. Mas então, só tentando voltar aqui, porque, de fato, as dissidências sexogenéricas ou de sexo e gênero, elas sempre existiram. No entanto, teve algum momento em que elas aceitavam exatamente o lugar que lhes era proposto. E esse aqui é um ponto. Então, assim, não tem nenhum problema de ser viado, sabe? A gente sabe, mas ele é até legal, assim, né? Ele é viado. Ele não tem nenhum problema, ele vai ser viado na casa dele, né? Agora, quando essa pessoa ela quer beijar no restaurante e a filha dele está lá, isso é um problema, né? A gente tem uma ideia da Constituição, o espaço público, né? A Hannah Arendt, ela tem uma expressão que eu gosto muito para pensar o espaço público. Ela fala, o espaço público é o espaço da aparição. Né? Essa é a definição que ela dá para espaço público. E é isso. Importa o que aparece, porque a gente considera, por exemplo, que aquilo que está dentro de casa, o que você faz dentro de casa é problema seu, gato. Entendeu? Não tem nada a ver com isso. Né? Mas aquilo que você faz na rua, né, que é o epíteto daquilo que a gente considera como espaço público, isso se importa. Porque isso é o que constitui o que a gente chama de sociedade. Né? E aí essa sociedade é que ela precisa ser moldada a partir de determinadas normas, né? Então, quando a gente começa a reivindicar que esses nossos corpos, as nossas práticas, elas não vão ficar enfiadas, enfurnadas, enclausuradas em determinados espaços, sejam espaços privados do lar, sejam espaços privados guetificados no público, né? Quando a gente começa a reivindicar que essa rua é uma rua que também deve ser ocupada pelos nossos corpos, pelas nossas palavras, e palavras, inclusive, que vão contra uma determinada linguagem racional, erudita, pela qual a política ela sempre se orgulhou muito de ser feita. Então, quando a gente começa a colocar caralho, cu, buceta, dentro da política, e dizer que caralho, cu e buceta é importante de ser discutido, é importante de ser colocado no espaço público, isso sim é algo que começa a importar, né? Isso sim é algo que começa a incomodar. E aí, quando a gente sai do armário desse jeito, indo para o espaço público, é quando eles também precisam sair do armário, porque não tinha nenhum... As pessoas, e aí a gente vê de novo o recrudescimento dessas expressões de nazismo. E eu digo das expressões porque o sentimento fascistoide, ele sempre existiu, né? Mas, historicamente, as sociedades democráticas, elas de alguma forma elaboraram, com maior ou menor grau, mecanismos, tecnologias de controle social para que esse sentimento fascistoide ele não pudesse se concretizar em ações, né? A própria noção de direitos humanos, que isso se consolida modernamente em 1945, depois justamente do Holocausto, né, com a instauração da Organização das Nações Unidas, da ONU, né, é uma tecnologia social de controle desse sentimento fascistoide.
né? Então, são tecnologias que a gente foi construindo ao longo do tempo para poder conter esse tipo de ação que sempre existiu e sempre existirá. Só que agora o que está acontecendo é que essas tecnologias elas não estão sendo capazes de conter isso. Porque essas pessoas elas estão se sentindo concernidas, elas estão dizendo, ó, tá vendo? Isso aqui não está dando certo. Porque esses caras que estavam ali dentro do armário deles, eles saíram. Então, eu também vou sair do meu armário. Eu que estava caladinho, né, com o meu sentimento fascistoide na minha casa, eu agora não, eu vou dizer exatamente o que eu acho também no espaço público, né? Então, a gente está num momento de acirramento, e sim, eu acho que eles estão saindo do armário porque a gente saiu do armário. Então, de novo, é avanço e é retrocesso ao mesmo tempo, e isso só aumenta ainda mais a nossa necessidade de resistência. E aí eu acho que isso tem a ver realmente com o trabalho do Rafa, porque o Rafa, né, o Suriani, né, o Suriani Art, né, conhecido como Rafa, no mundo das viadas, né? O Rafa, ele, como ele próprio disse, ele sempre teve um trabalho, e aí quando ele me convidou para escrever esse texto, a gente foi lá, né, eu fui lá no ateliê, e a gente ficou conversando, ele ficou me contando, e ficou muito claro para mim, né, como o trabalho dele está relacionado com essas coisas, porque ele sempre teve essa espécie de obsessão com o espaço público também, né? Não sei se exatamente naquele momento isso era uma questão exatamente consciente, mas certamente existia uma questão aí que perpassa. Enfim, não é à toa que essa arte é uma arte que ela se coloca no espaço público, porque o espaço público ele é um espaço de disputa. E o espaço público ele não é um espaço que está dado. Ele nunca foi para todos. Mesmo quando a gente pensa, como a democracia nunca foi, né? Acho que tem um cara, eu nunca consigo lembrar, eu tenho que procurar, mas passar e preguiça. Acho que tem um cara que acho que foi o Steve Hawking, mas eu não lembro, tá? Perguntaram para ele, falou assim: "O capitalismo deu certo?" Aí ele falou assim: "Deu, só não deu para todo mundo", né? E eu acho que a mesma coisa ela pode ser dita em relação à democracia, né? Porque aí tem discussões infinitas perguntando: a democracia deu certo? Existe democracia? Não existe. Existe democracia no Brasil? Não existe. Certamente existe democracia no Brasil para algumas pessoas. Para outras nunca existiu, né? Para mim existe democracia no Brasil. Eu, apesar de ser viado, apesar de viver com HIV, né, que tem o meu corpo ameaçado por um candidato, inclusive, que acredita que pessoas que vivem com HIV devem morrer, porque, afinal de contas, você sabe que isso é uma pouca vergonha que gerou isso, né? Ele já disse que o governo não tem por que arcar com políticas públicas de pessoas vivendo com HIV/AIDS. Então, sim, tem a ver com o meu corpo, né, tem a ver com a minha morte, mas esse meu corpo ele ainda é dotado de uma série de privilégios. Eu sou branco, eu sou de classe média, faço pós-doutorado na USP. Todas essas coisas, elas me colocam num lugar que me dá acesso à democracia. A maneira com que eu falo me dá acesso à democracia, né? O linguajar que eu utilizo, eu tenho um grande amigo que eu estou fazendo um projeto de documentário de narrativa transmídia 2 anos e meio com a família Stronger. E tem um grande ativista daqui que chama Elvis Stronger, que é o pai, enfim, um dos pais de uma família LGBT da periferia de São Paulo. E ele uma vez publicou uma coisa no Facebook que para mim fez todo sentido. Ele falou assim: existe um mundo de opressões, existe uma série de opressões. Uma delas é a norma culta da língua, né? Porque ele não se expressa a partir dessa norma culta da língua. E o Elvis é uma das pessoas mais brilhantes que eu conheço. Ele é super bem articulado. E, no entanto, facilmente as pessoas olham para ele e dizem assim: meu, cara não sabe nem falar direito. As pessoas desconsideram o argumento dele pela maneira com que ele fala. Foda-se a maneira com que ele fala. O que importa é o que ele está falando, né? Então, sim, todos esses meus privilégios, a maneira como eu falo, a minha branquitude, o fato de eu ser professor universitário, tudo isso me coloca no lugar, né, que me dá acesso à democracia. Mas tem inúmeros corpos que não têm essas marcas e que a democracia para esses corpos ela nunca existiu. Então, se me perguntam se a democracia existe, para mim é com certeza. Só que não para todo mundo. E é aí que a gente tem que pensar como existe a distribuição diferencial da democracia. Como aquilo que a gente chama povo, a democracia não é um sistema político para o povo, né? Mas a gente tem que se perguntar quem conta e quem não conta como povo, né? Quando as discussões todas na Europa, que a gente agora fortemente no Brasil está começando a ter sobre imigração, quando as pessoas dizem que, não, mas nós devemos defender a sociedade. Se você fala que a gente deve defender a sociedade, você obviamente tem que defender de alguém que não é sociedade, né? Quem conta e quem não conta como sociedade. Porque se a gente não começar a pensar
Quem conta e quem não conta como povo, a gente vai estar perdendo uma parte da história, porque certamente não é todo mundo, né? Então, assim, corpo, sociedade, democracia, esses são conceitos que eles não estão dados. Eles são conceitos que eles são performativos. Performativo no sentido, eles estão criando uma realidade. Quando uma pessoa invoca essa sociedade, quando uma pessoa invoca esse povo, ela está criando a realidade de um povo que não existia antes dessa criação. Ela está construindo ali uma cerquinha, uma delimitação de quem vai ficar fora, de quem vai ficar dentro, né? Não é à toa que, por exemplo, a imigração enfim, no campo de estudo sobre migração tem uma coisa interessante, que agora a imigração está começando a se transformar em um problema social muito forte no Brasil. E a imigração ela existe no Brasil há muito tempo. Em geral, era uma imigração, inclusive tem uma imigração imensa de uruguaios, e tem mais uruguaios no Brasil ainda do que, pelo menos a última vez que eu li, tinham mais uruguaios no Brasil ainda, principalmente no Sul, do que africanos. No entanto, quando os africanos vêm para o Brasil, é que, de repente, isso vira um problema social. Por que será? Eu não consigo ter ideia. Não é? Então, assim, de novo, e aí a gente pensa, né? Porque os uruguaios, você sabe. Sabe por que os africanos aqui viraram problema de imigração? Porque o uruguaio não é imigrante, é estrangeiro. Né? É que é isso. Europeu que vem para cá é imigrante? Claro que não. Europeu é estrangeiro. Entendeu? Agora, africano é imigrante. Né? Peruano é imigrante. Boliviano é imigrante. Né? Olha aí, olha aqui o estrangeiro. Colonialista! Sei lá, eu não sei mais o que falar. Eu acho que eu já falei demais, sei lá. Depois a gente vai para o debate. Sim, queria só agradecer o Vitor, né, ter explicado por que eu chamei ele também, né, para escrever no livro. Esses poucos minutos que a gente teve aqui nesse curso que ele deu lá no MASP foram vários encontros de horas e horas e teve que fazer mais dias, porque realmente são muitas reflexões e coisas que que eu estou digerindo até hoje, né? Porque a bicha fala pra caralho. Bom, então a Michelle propõe da gente passar, se alguém tiver alguma pergunta. Só lembro que na sequência a gente vai continuar aqui, vai ter no Metropol, a gente vai ter 6 performances especiais, aquele clichê de apresentar, mas estou muito contente porque 5, no caso, né, além da Draga, são drags que eu admiro muito aqui de São Paulo e que contribuíram no livro com depoimentos sobre fazer drag. Então, a gente conseguiu reunir todas hoje, que vão se apresentar ali do outro lado daqui a pouco. Exatamente. Então, se alguém tiver alguma pergunta... Só para ficar um pouco mais dinâmico, então quem tiver perguntas, a gente faz uma rodada e aí depois vocês respondem. O pessoal de fora quiser perguntar também pode vir aqui na porta. Eu vou fazer uma pergunta para a Draga, que você falou do guarda-chuva de drags. E eu sei que é uma polêmica que, pelo menos nos grupos que eu participo, principalmente seguidores de RuPaul's Drag Race, tem muito essa questão, tanto da polêmica do RuPaul falar que mulher não pode fazer drag, nem que mulher trans pode fazer drag. E não estou falando nem de mulher fazer drag king, drag queen. Eu queria saber, no seu TCC e toda a sua experiência com isso, o que você acha sobre essa polêmica? Já faço agora? O que eu acho mais interessante do trabalho é ele estar exposto à rua. Ou seja, qualquer coisa pode acontecer com a obra que está ali. E eu queria saber se você tem algum registro, alguém que já te falou, você já viu, alguma interação que aconteceu com a sua obra que você acha que agregou ainda mais valor, que fez mais sentido para ela. Mais alguém? Pessoal de fora? Ninguém? Não? Pode.
Eu queria falar com você. Vitor, desculpa, perdão. Eu gostei muito de tudo que você falou, eu acho que faz muito sentido. E eu queria saber de você a sua opinião também para como a gente, se o pior acontecer, como que a gente pode agir para se fortalecer. A gente chora. Boa noite. Eu queria primeiro parabenizar o trabalho. Eu estudo ali no Mackenzie, eu moro aqui no centro, então quando eu estava descendo e eu vi que tinha uma Pablo Vittar ali no Baixo Augusta, eu fiquei tipo, glórias a alguém que fez isso, porque é uma representatividade muito incrível ter tido isso aqui na Consolação. E a minha pergunta é um pouco como ela já perguntou, sobre como, se tem algum feedback, se tem algum estudo de como isso foi recebido e como você escolhe o lugar que você vai expor isso, porque aqui na Consolação foi incrível, eu acho. Um lugar foi de muita passagem e de muito fluxo de pessoas não legais, talvez. É isso. Obrigado. Já acabou? Que pena, tô gostando tanto. Brincadeira. Vocês estão muito sérios, gente. Quando uma drag faz uma piada, vocês têm que rir. Mesmo que a piada não seja engraçada. Entendeu? Bom, a pergunta, qual que é o seu nome, meu bem? Lívia. A Lívia perguntou o que eu acho de mulher que faz drag, mulher trans, cis, que faz drag. Primeiro que eu acho que mulher pode tudo, né? Mulher pode fazer o que ela quiser. Então, partindo desse pressuposto, o que eu tento explorar nos textos que eu escrevi no livro é justamente que drag é uma forma de questionar, de enfrentar e de desmistificar todos os estereótipos que foram construídos em torno das identidades de gênero, sejam elas masculinas, femininas, não binárias. Então, se é uma forma de questionar, ou de se empoderar, ou de se descobrir, tem gente que começa a fazer drag, se descobre homem trans, no caso das mulheres, as pessoas que nasceram com vagina, foram designadas mulheres, começam a fazer drag, se descobre homem trans, que é o caso da Pamela Safik, por exemplo. O meu caso, que nasci com um pênis, fui designado homem e me descobri travesti fazendo drag. Drag é tudo. Drag pode ser uma experimentação. Drag é um trabalho artístico. E como qualquer trabalho artístico, também é um espaço de experimentação. Quem está lá não é uma personagem, até porque a Malona, inclusive, coloca isso. O meu trabalho do TCC, eu vou tentar amadurecer ele mais para ele virar um livro também, um dia, quem sabe. E aí tem... inclusive, meu orientador está ali, né, José? Dá um tchauzinho aí pro pessoal. Ele me deu 10, então pode bater palma para ele também, viu? E... Ai, gente, eu até me perdi aqui. O que eu estava falando antes? Não, mas eu ia falar uma coisa importante. Espera aí. Gente, então, drag é um espaço de experimentação. É um espaço de vivência, porque a Malona fala isso na entrevista que ela deu para o meu TCC. Eu nem lembro se entrou no livro isso, mas... E é uma coisa muito importante, que drag, na verdade, é uma persona, não é uma personagem. Porque personagem tem começo, meio e fim. Personagem é para o teatro, para a novela, né? Porque se acaba ali. A drag não. A drag é drag no palco fazendo a performance, no bar bebendo. Você está vendo um monte de drag ali dando close, tomando uma cachaçinha. E ela está sendo drag. Então, drag é uma persona, uma parte de nós. Então, por que essa persona também não pode carregar as nossas vivências e influenciar a nossa vida fora de drag, sabe? Então, partindo disso, qualquer um pode fazer drag. A gente tem a Ada Elizabeth Wayward, que é um homem cis, hétero, que faz drag.
Entendeu? Então, assim, drag é um espaço de experimentação e de questionamento. Qualquer um pode fazer. E se alguém disser que não, aí, meu bem, você senta a mão na cara, que eu não tenho paciência. Tá, eu vou responder rapidinho. Não sei. Não tenho a mínima ideia. Eu não tenho a mínima ideia, mas também vou dizer uma outra coisa só, rapidinho. Eu tenho algumas amigas travestis que a gente costuma brincar sempre, falou assim, medo a gente só não usa, né? Então, e aí tem uma outra coisa que a gente fala assim, tem medo, vai com medo mesmo, boba. Então, assim, não sabe o que fazer, faz de qualquer jeito. Esse é o único conselho que eu posso te dar, né? Assim, cola com quem está fazendo alguma coisa, vê o que você acha mais interessante. A minha única resposta para isso é faz. O que fazer, a gente vai ter que ver no caminho, porque não tem regra. Só complementar o que ele falou rapidinho, que até andou rolando uns textos aí no Facebook, falando das pessoas que estão preocupadas com a nossa existência, a existência das pessoas LGBTQIA+, né? Ah, mas você precisa ser assim o tempo todo? Acho que o Vitor até mencionou isso, né? Sim, a gente precisa ser assim o tempo todo. E se piorar, a gente vai ficar mais pintosa, mais afrontosa, e a gente vai, se precisar arrancar o olho deles na unha, mas a gente vai arrancar. Então, mostrem os seus corpos, estejam na rua, mostrem as suas afetividades, não tenham medo, porque o medo é o combustível que eles querem para nos derrotar, e a gente não pode dar esse gosto para eles. E tem que bater a bunda na nuca, tá? Então, também sobre esse assunto, eu acho que eu fui confrontado com essa situação, como eu falei no começo, em 2013, na França, e a minha resposta foi essa, eu vou fazer minha arte, vou fazer o que eu acredito, vai ser glitter agora, vai ser drag. Falar, mas e se alguém me atacar na rua? Falou, atacou, eu ataco de volta, não sei, mas não pude deixar esse medo, né? Isso entra, inclusive, com a questão do terrorismo que a gente viveu lá em Paris. No dia seguinte, vamos para a rua, vamos para o bar, mesmo com medo de aparecer um tiro de qualquer lugar. Esse medo é o que a gente tem que vencer. Então, a Draga já falou sobre isso. Agora, acho que eu vou inverter, porque ele perguntou primeiro... Como você chama? Renato? Fernando, obrigado pela pergunta, comentário. Desculpa, quando você começou a perguntar, eu estava terminando de conversar aqui com o Vitor. A escolha do lugar, ela é uma coisa meio banal mesmo. Acho que a resposta está meio... Assim, são paredes onde eu acho que a arte vai durar mais tempo e vai ser vista por mais gente, né? Então, no caso da Consolação, a gente colou na véspera da parada de orgulho LGBT, no percurso da parada. Então, a escolha foi essa. Eu falei, onde vai passar mais gente e vai durar. Então, São Paulo é mais interessante que Paris nesse sentido, porque, como existe um descaso maior com o espaço público, por parte do poder público, isso deixa uma brecha para a gente se comunicar e fazer arte nos muros. Então, Paris, a prefeitura passa uma vez por mês, ou se alguém ligar no dia seguinte, eles vão lá e tiram, né? Então, a gente não tem isso aqui. Então, nesse sentido, é muito legal, porque tem algumas lá, sobrou acho que 2 Pablos só. A gente colou na véspera da parada, foi em junho, né? A gente já está agora em outubro, então escolhi bem esses 2 muros, porque elas estão lá até hoje, né? Agora, volto aqui. Como você chama? Maluvita. Maluvita, você quer levantar, gente? Por favor, olha ela. Também, né? Um pouco, né? Obrigado, Maluvita. Tá linda. Obrigado por ter vindo. A reação das pessoas. Sim, tem muita reação, né? Já aconteceu muita coisa. Já veio gente falar comigo, o que é isso? Ver uma pessoa com uma menininha de 3 anos falar que absurdo, essa mulher de perna aberta, você colando. Era uma figura de uma drag dançando, agachada. Bom, estou ensinando pudor para minha filha. Rola uma discussão, eu sempre acho que é muito importante dialogar nesse momento, porque se eu... Desculpa. Na verdade, eu não perguntei da reação, eu perguntei se já teve alguma interferência na sua obra que agregou algum outro valor para ela. No caso, a interferência foi que esse cara arrancou no dia seguinte, né? Então, acho que... E eu também não fico puto, porque se eu tenho direito de ir lá colar, ele tem direito de ir lá tirar, esse é o diálogo da rua, né? Então... Cara, no fundo eu fico, mas... Uma das coisas que eu adoro, só contar uma coisinha que eu falei sobre isso no texto, mas
que eu acho que tem a ver com essa ideia de espaço público, é quando eu fui conversar com o Rafa, ele me contou de uma série de situações que aconteceram, né, em que ele ia... Porque ele também teve um processo, eu acho interessante isso, um processo de aprendizado do que é ser um artista no espaço público. Porque isso, obviamente, não está dado, e isso é diferente. Porque ser um artista, a galeria, o espaço da galeria, né, o cubo branco, como a gente fala, ele já te dá um espaço, né, controlado, né, institucional e higienizado, eu diria, para que essa expressão ela se coloque. A rua não, a rua ela é necessariamente um espaço de disputa, né? Então, o Rafa ele me contou várias histórias que ele ia, ele colava lá e depois aí postou uma foto no Instagram de negócio, aí veio o cara e falou: "Pô, mano, você tá louco? Colou o teu bagulho aí em cima do grafite do, sei lá, do não sei quem", entendeu? E aí ele começou a perceber que o espaço público, ele é isso, é um lugar de disputas, por isso que o espaço público ele é tão importante. E aí ele começou também a virar um pesquisador de cidade, ele começou a andar pela cidade, né, e pensar, falar, aqui essa parede eu acho que pode, porque não tem a pichação de algum cara que eu tô interferindo, né, essa parede não pode, porque aqui um comerciante ele vai tirar por conta daquilo. Então tem também uma percepção de espaço público aí, a arte pública nesse lugar, que eu acho super interessante assim, na trajetória. Então, assim, muita gente, uma coisa que acontece sempre na arte de rua, principalmente na colagem, é você faz uma coisa, vai um outro artista faz do lado, e aí se cria o que a gente chama de galeria. Isso é uma coisa muito legal, né? Porque aí cria um espaço coletivo de expressão ali. Um episódio triste de reação que aconteceu foi em Araçatuba, em 2016. Eu fui chamado para participar da Semana da Diversidade e a gente colou, acho que umas 20 drags na rua. E no dia seguinte, eu acho que todas tinham sido arrancadas as cabeças, né? Então, é um diálogo, no caso, foi um diálogo de ódio, de rejeição, né? Mas, mais uma vez, depois de uma semana, os jovens de Araçatuba já tinham voltado lá para Paris, se reuniram, se organizaram e pintaram direto nas paredes outras drags, e que estão lá até hoje. Então, nesse caso, a reação teve uma resposta positiva, né? Alguém tem mais? Eu tenho uma pergunta que ela tem um merchan embutido. É um merchan da Draga também, tá? No dia 30 a gente vai fazer uma festa aqui no Metropol para estrear a primeira temporada do podcast Dragnóstico, que faz parte do projeto Drag Therapy. O Soriani foi um dos nossos entrevistados, inclusive. E a Draga é a nossa psicoloca do podcast, que procura explorar as dimensões psicológicas e psiquiátricas do drag. Mas, neste podcast, vocês vão escutar, a gente tem uma pergunta que a Draga sempre faz para as convidadas, e que eu vou devolver para ela e para o resto dos convidados agora, que é assim: Draga da Quebrada, drag pode tudo? Rafael Soriani, a arte de rua pode tudo? Vitor, a militância pode tudo? São sérias as perguntas, tá? Eu quero respostas. Alguém tem mais perguntas? Última rodada, hein, gente? Última chance. Aí fora, alguém? Não? Gente, para quem queria saber se mulher pode fazer drag, Biba, mulher pode fazer drag? Vem aqui, vem aqui. Tudo bem? Tudo bem? E aí? A gente tem aqui a Biba Dibo, minha filha. E aí, mulher pode fazer drag? Não me decepciona, hein? Vai, obrigado. Depois a gente conversa. Bom, então, respondendo a sua pergunta. Para quem chegou agora, mulher pode fazer drag sim, tá? Que eu vi uns olhares assim meio estranhos, foi uma piadinha. Aliás, drag é uma coisa que qualquer um pode fazer, todo mundo pode fazer. Respondendo a sua pergunta, se drag pode tudo?
pode, mas será que deve? Eu acho assim, todo mundo pode tudo, mas a partir do momento que você se permite fazer algo que pode não ser socialmente aceito ou não ser aceito por uma determinada parcela da população, você tem que se comprometer a justificar aquilo. E se a sua justificativa for uma merda, meu amor, você vai dançar. Então, assim, eu acho que drag pode tudo, eu acho que a arte pode tudo, mas não deve. Ou você pode tudo dentro daquilo que te diga respeito, dentro daquilo que seja a sua zona de atuação. Por exemplo, apesar de eu ser travesti, ser gorda, ser uma pessoa que cresceu e se formou na periferia, eu sou branca. Então, eu não posso falar para uma pessoa negra. Eu posso entender, tentar entender e ajudar as pessoas negras a terem mais espaço, terem mais voz, mas eu não posso falar por ela, né? E eu acho que com o trabalho da drag é a mesma coisa. E agora, Vitor? A militância pode tudo? Não, vai ser a senhora. A militância pode tudo? Jura que você fez essa pergunta, bicho? Eu vou te pegar ali fora. Senão nem saio de casa. Não acho. A contrário da Draga que acho que... Assim, eu não acho que pode tudo. Mas também não acho que em relação à militância, aos ativismos, como eu prefiro falar, a questão ela é diferente, porque é muito mais difícil a gente agrupar ativismo em uma palavra. Assim, para mim é sempre ativismos, é sempre artes, é sempre tudo isso, mas ativismos é porque eles são muito diversos, né? E aí eu tenho como falar do meu. Então, do meu ponto de vista, não pode. E do meu ponto de vista, tem coisas muito estritas, inclusive, tem limites muito estritos do ativismo. Eu, por exemplo, diferente, inclusive, da posição oficial do coletivo do qual eu faço parte, eu sou contra a criminalização da homofobia. Isso é uma grande discussão. Tem pessoas que eu respeito imensamente, intelectualmente, que têm argumentos brilhantes, inclusive, para me convencer disso, mas eu continuo sendo contra a criminalização da homofobia. Primeiro porque eu acho que a gente passou uma vida inteira lutando contra o Estado e contra a polícia, e, de repente, o Estado e a polícia viraram a salvação da nossa opressão. Então, eu acho que o punitivismo ele não é o caminho, e a gente sabe exatamente quem é que entra na cadeia, que são pessoas pobres e pretas, quando a gente vai instaurar mais e mais leis. Então, o meu tipo de ativismo, ele é um ativismo que ele não pode ser construído em cima da opressão de outras pessoas. E se a criminalização de uma lei da homofobia, ela só vai ser mais um instrumento punitivo para que outras pessoas, outros corpos precários, eles também tenham acesso, né, a esse espaço coercitivo, não, eu acho que não pode. Então, para mim, definitivamente, o ativismo não pode tudo. Eu queria só... Eu acho que a Draga respondeu por mim, né? Pode... eu não sei vocês, mas eu estou precisando tomar um drink. Eu queria agradecer todo mundo que está aqui. Eu acho que a conversa continua ali no espaço todo, aí no bar aqui. E obrigado mesmo. Obrigado vocês. Tá, eu vou passar o microfone então para eles terminarem. Passar a palavra para vocês. Obrigado mesmo pela presença. Eu acho que a gente conseguiu tocar em vários assuntos que para mim são muito importantes. Eu fico muito feliz de poder ver tudo isso relacionado ao lançamento desse livro, né? Para mim, essa parte do meu trabalho ela é tão importante quanto ou mais importante do que o trabalho em si. É o que ele levanta, são as pessoas que ele está tocando e que estão se mobilizando em torno disso. Então, é isso, gente. Queria agradecer e vou passar, então, para vocês. E, para finalizar, a gente vai fazer o merchan, né? Então, domingo, inclusive o Bruno está lá fora, bebendo, tá agora... Isso, acordou. A gente tem gameada no domingo,
né? Então, por favor, compareçam, estejam lá. É um espaço de luta, um espaço de resistência. E é muito importante que nós todos estejamos juntos ali para resistir a esses tempos. Então, eu estarei lá, vou fazer performance. Os meninos da Gameada estão lá dando tchauzinho. E estarei lá fazendo performance com outras pessoas maravilhosas. E convido a todo mundo para estar lá. No dia 30 tem aqui no Metropool novamente mais festa, que é o lançamento do Dragnóstico, que é um podcast. As apresentadoras somos eu, a Abacaxi, que ainda não chegou, tá atrasada, irmã Mary Poppers, que é psiquiatra, eu que sou psicóloga, e a Abacaxi, que é arte-terapeuta. Então, o nosso podcast ele discute as relações de drag e como o drag foi terapêutico de alguma forma na nossa vida. E drag é muito terapêutico, eu recomendo que todo mundo faça, que quanto mais drag é melhor. E me adicione no Instagram, @DragaDaQuebrada, no Facebook. Eu animo divórcio, enterro, festa de casamento, batizado, adoro animar batizado. E, então me chamem, por favor, mandem jobs. Bom, eu queria só agradecer, então, muito, Rafa, de novo. E já que está todo mundo fazendo mexão, eu queria só fazer um. Eu sou um ótimo criminoso, eu faço festa super bem, então podem me convidar para a festa, tá? Porque vai ser ótimo.